Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Vamos a mais uma aula de história. O assunto de hoje é o respeito às religiões e a tolerância religiosa. Vamos à apresentação do assunto com a leitura rápida do texto, a explicação da atividade. Atenção para os tópicos importantes destacados no final do texto. Atividade respondida no caderno ou no livro, porque tem um livro, nós estamos usando o livro essa semana de História, Geografia e Ciência para todas as turmas, e enviada para a Pro, apenas para os alunos que não estão indo às aulas presenciais, ok? Bom estudo. Esse texto está na página do livro de História, na página 84 e 85, ok? Bom estudo. O respeito às religiões e a tolerância religiosa. No Brasil, assim como em diversos países, a sociedade é constituída por povos com diferentes vertentes religiosas. Algumas dessas religiões têm crenças, regras de conduta e até ritos em comum, e outras têm credos e costumes totalmente diferentes. Desde a antiguidade, povos com diferentes religiões conviveram e mantiveram relações. Os egípcios e os povos da Mesopotâmia tinham crenças religiosas diferentes, assim como os persas e os indianos. Porém, apesar de muitas religiões terem como fundamento o respeito e a relação entre os grupos religiosos, nem sempre é pacífica. Alguns grupos religiosos acreditam que a sua crença é a única verdadeira e não aceitam ou não respeitam a fé, os cultos e as cerimônias e as liturgias de outras religiões. Esse comportamento é chamado de intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Um exemplo são os conflitos entre muçulmanos e judeus na Palestina. Em seu artigo 26, em seu 16º artigo, ou seja, o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, adotada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948, coloca a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos como um caminho para a manutenção da paz entre as nações. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 também assegura a liberdade de crença religiosa e a proteção aos cultos e liturgias, isto é, defende a coexistência, ou sim, a pacífica e o respeito à diferença entre matrizes religiosas. Essas ações visam criar medidas que busquem a tolerância religiosa entre os povos. Mas o que é tolerar? Se olharmos em um dicionário, o verbo tolerar está relacionado à ideia de suportar algo que não nos agrade. Isso o termo já pressupõe a não aceitação do outro. No entanto, convencionou-se utilizar a expressão tolerância religiosa com o significado de aceitar o outro e respeitar as diferenças de credo. Então, aqui temos a atividade 1. O que é intolerância religiosa? No texto vem falando. 2. De acordo com o texto, o que significa tolerância religiosa? Veja que são dois termos e são com significados diferentes. Eles apenas têm o in de intolerância e o outro é tolerância. 3. Escreva um pequeno trecho, mas pode ser bem pequenininho, sobre as atitudes que podemos tomar na escola ou em outros espaços que frequentamos que possam contribuir para o respeito e aceitação das diferentes religiões. Vamos aqui à atividade elaborada aqui. De acordo com o texto no Brasil, assim como em diversos países, a sociedade é constituída: A. Por povos e de religiões iguais. B. Por povos de diferentes religiões. C. Por povos de uma única religião. No Brasil existe o quê? Religiões iguais, religiões diferentes ou uma única religião? 2. Complete a cruzadinha do respeito às religiões. Aqui você vai completar 1. Respeito. 2. Tolerância. 3. Paz. 4. Igualdade. 5. Amor. 6. Aceitação. E aqui embaixo nós temos: marque as alternativas verdadeiras conforme as informações do texto. Muitas religiões têm como fundamento o respeito e a relação e, por isso, a aceitação entre os grupos religiosos e sempre é pacífica. É correto? Alguns grupos religiosos acreditam que a sua crença é a única verdadeira e não aceitam ou não respeitam a fé, os cultos, as cerimônias e as liturgias de outras religiões. É correto? Isso tem essa informação no texto?
Aqui, apesar de muitas religiões terem como fundamento o respeito, a relação, a aceitação entre os grupos religiosos, nem sempre é pacífica. É correto isso? Está lá no texto? Os conflitos entre muçulmanos e judeus na Palestina são um exemplo de intolerância religiosa? Está lá no texto essa informação? Se tiver, marque aqui, tá bom? Apenas as que tem lá no texto confirmando. Aqui a Pro destacou alguns tópicos do assunto. No Brasil, assim como em diversos países, a sociedade é constituída por povos com diferentes vertentes religiosas. Algumas dessas religiões têm crenças, regras de condutas e até ritos em comum, e outras têm credos e costumes totalmente diferentes. Desde a antiguidade, povos com diferentes religiões conviveram e mantiveram relações. No Brasil, a Constituição de 1988 também assegura a liberdade de crença religiosa e a proteção aos cultos e liturgias, isto é, diferente a coexistência pacífica e o respeito às diferentes matrizes religiosas diferentes. Conforme a lei, é assegurada a todos os brasileiros o livre exercício de cultos religiosos e tendo garantia e proteção aos seus locais de culto e às suas liturgias. Isso é um destaque da lei, ok? Então é isso, um beijo e até a próxima aula.